Juízes, capítulo 2. Vamos falar sobre a misericórdia de Deus em corrigir o seu povo. Vamos lá? Juízes, capítulo de número 2. Eu já lhes adianto que nós leremos todo o capítulo 2 e também o início do capítulo de número 3. E é importante nós lermos todos esses versículos para nós compreendermos então a reflexão desta noite. Vamos lá então, meus irmãos. Juízes, capítulo de número 2. Eu ainda estou sem o meu óculos. Eu recebi o óculos, mas eu precisei devolver porque veio com a lente errada, acredita? Então, eu tenho um pouco de dificuldade para ler no escuro, ou pelo menos à noite. Então, estou com a Bíblia um pouco mais próxima aqui. Se eu errar algumas palavras, vocês me perdoem, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Juízes, capítulo de número 2. Leremos todo o capítulo e também capítulo 3, versículos de 1 a 4. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar naquelas nações e não as expulsou logo,
nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isso é, provar quantos em Israel não sabiam que todas as guerras sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais, por intermédio de Moisés. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar novamente você a orar comigo nesse momento. Ó Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que use o Teu servo para, como instrumento da Sua vontade, trazer a Tua palavra ao Teu povo. Abra os nossos corações, Senhor Deus. Tira de nós toda sabedoria que muitas vezes achamos que temos. Tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que muitas vezes tem nos impedido de servir ao Senhor fielmente. Coloca em nós a vontade, ó Deus, de servir ao Senhor de todo o coração. Coloca em nossos corações o desejo de viver uma vida verdadeiramente reta diante de Ti. Que possamos ser cristãos fiéis, que as pessoas possam ver Cristo resplandecendo nas nossas vidas. Agradecemos a Ti e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vou pedir a sua licença para poder tomar um pouco de água. Muito bem, meus queridos. É muito interessante quando nós falamos então sobre o Antigo Testamento, e eu sou suspeito para falar a aula que nós tivemos aí no Instituto e que abriremos uma turma em breve aí para novos alunos. A nossa aula do Antigo Testamento foi muito proveitosa para todos, para que nós pudéssemos então ter uma visão daquilo que o Antigo Testamento representa para os cristãos. Eu sempre digo que mesmo o Senhor vindo com a sua nova aliança e o Novo Testamento a fim de ser útil para nós, não podemos descartar o Antigo Testamento. Pelo contrário, nós vamos entender melhor o Novo Testamento quando estudarmos a fundo o Antigo Testamento e aprendermos as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Gosto muito dos livros de história, principalmente do livro de Josué até o livro de Esther, são os meus livros prediletos da Bíblia, esta parte. Então, meus irmãos, nós vemos o povo de Israel nos seus erros e acertos diante de Deus e todas as lições que eles passaram. Muitas vezes nós achamos, nossa, mas que povo cabeçudo, como que eles puderam fazer tais coisas? Nós caímos no mesmo erro e pior. Nós temos o exemplo daquilo que aconteceu de bom e de ruim com eles pela sua fidelidade e pela sua infidelidade. E ainda assim, muitas vezes, isso não move os nossos corações a servirmos ao Senhor verdadeiramente. Então, o que nos é entendido nesse texto, que após então falecerem os patriarcas, o povo ficou cativo no Egito por 400 anos. Isso nos é dito ali no começo do livro de Êxodo. Depois que Deus livrou o povo de Israel do Egito, os levou para o deserto para os preparar para entrar na terra prometida. E Deus deu ao povo de Israel uma ordem específica de que eles, ao entrarem na terra prometida, deveriam fazer a limpa, ou seja, deveriam eliminar todos aqueles povos pagãos a fim de se estabelecerem na terra prometida. Sabemos que poderíamos até mesmo usar o castigo de Deus para o povo dos 40 anos que eles ficaram no deserto, como testemunha da misericórdia de Deus em corrigir o seu povo. Os 40 anos foi, sim, o castigo de Deus para eles, mas nós vimos e podemos ver pela palavra de Deus como o Senhor agiu com misericórdia para com o seu povo. E quando nós chegamos aqui, então, meus irmãos,
Moisés já tinha estabelecido Josué como o responsável para liderar o povo a entrar na Terra Prometida. E o que nós vemos em todo o livro de Josué é que o povo, entre erros e acertos, mais acertos, claro, do que erros, eles entram na Terra Prometida, mas eles não conquistam toda a Terra Prometida. Algumas das tribos de Israel deixaram para conquistar os seus espaços posteriormente. Então, ficaram algumas daquelas nações que deveriam ser eliminadas no meio do povo de Israel. Então, o que eles deveriam fazer? Quando começa o livro de Juízes, nós vemos que Josué, ele deixou claro que o povo deveria sim conquistar toda a terra prometida, mas acontece que, infelizmente, muitos agiram com desobediência, eles deixaram a ordem de Deus, e é dito no texto sagrado que uma nova geração que não conhecia os feitos do Senhor no deserto e também no Egito, eles acabaram, então, agindo de uma maneira desproporcional ou uma infidelidade desproporcional àquilo que havia sido estabelecido por Deus ao seu povo. Então, o que nós podemos entender é que várias coisas que aconteceram com o povo, primeiramente foi disciplina de Deus. O Senhor já havia dito para eles o que aconteceria se eles fossem infiéis. Mas também, irmãos, aquilo é fruto principalmente da desobediência. Porque quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 6, foi dito por Deus que os judeus eles deveriam ensinar aos seus filhos que grande era o Senhor e que o Senhor Deus era o único Senhor. E essas coisas ainda são ensinadas hoje em dia para os judeus. O que acontece é que mesmo nas nossas igrejas, com a palavra de Deus sendo ensinada de maneira genuína, de maneira pura, ainda assim muitos de nós batemos cabeça em relação à obediência a Deus. E isso não por falta de ensino, mas por falta de prática daquilo que nós temos recebido nas nossas igrejas. Então não era diferente com o povo de Israel. Eles sabiam quem era o Senhor, eles tinham ouvido quem era Deus, mas os seus olhos não haviam contemplado aquelas coisas. Então logo o coração deles se desviou. Então o que Deus fez? Nós vemos que é dito aqui no capítulo 2 sobre aquele ciclo que era característico do tempo dos juízes. Até eu vou colocar aqui para vocês um slide que eu passei para os irmãos da aula, que era então o ciclo da apostasia. Primeiramente tinha a paz, depois a apostasia, o povo se afastava de Deus, depois Deus julgava o povo com as nações ao redor, havia a opressão dos povos inimigos, então o povo se arrependia e clamava ao Senhor por um juiz ou por livramento. O Senhor então mandava esse juiz, como o livro de Juízes aqui no capítulo 2 diz que Deus era com esse juiz. Havia a restauração, e depois da restauração havia paz, e por outro lado, quando aquele juiz morria, o povo se afastava de Deus novamente, o povo era oprimido. Então, o ciclo da apostasia é muito visto aqui no livro de Juízes. Mas o que é importante para nós, irmãos, entendermos é que por que Deus permitiu que essas nações ficassem no meio do povo de Israel? É exatamente isso, são essas lições que nós devemos aprender, porque, claro, a responsabilidade do povo era eliminar aquelas nações. Mas não podemos deixar de lado a soberania de Deus. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Êxodo, capítulo 23, versículos de 23 a 33, Deus está dizendo o seguinte: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Isso Deus falando ao povo antes deles ficarem os 40 anos no deserto e antes deles entrarem na terra prometida. Continuamos. Versículo 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes,
os destruirá totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus e diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Preste bem atenção, irmãos. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. Então é muito interessante que Deus, ele já tinha dito ao povo todas as coisas que aconteceriam caso eles fossem fiéis e caso eles fossem infiéis. Então o fato deles terem deixado algumas nações para conquistar depois, isso não seria um problema se eles tivessem sido obedientes e posteriormente eliminassem essas nações. Mas o que nós vemos no tempo dos juízes, ou no livro de Juízes? O povo, em vez de eliminar as nações, eles fizeram alianças, eles tiveram contato, eles tiveram as suas mulheres, os seus homens, tiveram então comunhão, ou até mesmo eles se juntaram com aqueles outros povos, e o resultado disso foi idolatria. Deus, ele não divide a sua glória, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo mesmo já disse para nós que nós não podemos servir a dois senhores. Então, a partir do momento que o povo estava, então, tendo contato com outros povos e estava adorando outros deuses, eles abandonaram o Senhor. Então, dentro da aliança que Deus fez com o povo de Israel, a partir do momento que, em vez de eliminar as nações, eles começaram a se misturar com os povos, eles abandonaram ao Senhor. E se você estudou o Antigo Testamento, você sabe que aquelas nações, elas eram pagãs. E o paganismo, tamanho como sacrifício de crianças, e também, meus irmãos, a adoração a outros deuses tinha questões de prostituição, imoralidade, então coisas que são abomináveis diante de Deus. Então o Senhor, ele não aceita uma adoração dividida, ele não aceita um coração dividido. Então todo esse capítulo 2 e o capítulo de número 3 deixa claro para nós a disciplina de Deus e também a misericórdia de Deus dentro dessa disciplina. E por trás de tudo isso, nós enxergamos a soberania de Deus, porque o Senhor, ao avisar o seu povo daquilo que aconteceria, se fossem fiéis, e se fossem infiéis, o Senhor já sabia tudo aquilo que aconteceria. Então, meus irmãos, é importante entender, a nação de Israel degenerou-se rapidamente depois que uma nova geração assumiu a liderança a qual não conhecia Josué, nem o Deus de Josué. Então, a pergunta é, por que Deus, então, permitiu que essas nações pagãs ficassem no meio do povo de Deus? Nós vemos, meus irmãos, dentro do texto que lemos aqui de Juízes 2 e o começo do capítulo 3, 4 razões teológicas pelas quais, então, esse povo não foi expulso totalmente da terra. E dentro disso nós vamos ver a disciplina de Deus e também a misericórdia do Senhor. Então a primeira razão
do motivo que Deus permitiu que aquelas nações permanecessem, é que elas seriam um meio de Deus para poder punir ao povo de Israel que tinha sido desobediente ao Senhor. Se você está em Juízes capítulo 3, volte para o capítulo 2 e veja comigo o versículo de número 2 e 3. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão por laço. Veja o versículo de número 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara aos seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então, o primeiro motivo, é claro, meus irmãos, era para punir a desobediência do povo de Deus. E isso, para nós, é uma grande lição. Porque muitas vezes nós esperamos grandes coisas de Deus, mas a nossa parte nós não temos feito. O que Deus requer do seu povo, irmãos, não é sacrifício. Lembremos o que Deus disse por meio de Samuel a Saul. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É isso que o povo de hoje em dia não entende. A obediência, ela é muito mais importante do que qualquer outro sacrifício. Existem muitas igrejas que hoje pregam a importância de sacrifícios financeiros. Até mesmo sacrifícios de pessoas que têm de entregar revistas, jornais e fazer X números de evangelismo. Meus irmãos, todas essas coisas são importantes, mas nunca elas estarão no lugar da obediência a Deus. A palavra de Deus é o meio principal pelo qual nós devemos agradar o nosso Senhor, a partir do momento que nós estamos vivendo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo deu a vida para nos salvar, não para que nós estivéssemos confortáveis nesse mundo e não precisássemos servir ao Senhor. Pelo contrário, nos é dito muitas e muitas vezes da importância de nós vivermos uma vida de serviço, uma vida digna do Senhor. Em momento nenhum nós vemos os grandes homens de Deus aposentados da vida cristã. E mesmo com as suas dificuldades, mesmo com Paulo com o espinho na carne, o que nós não sabemos qual é esse espinho, ele ainda serviu fielmente ao Senhor. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós temos colocado situações em nossos corações e simplesmente deixamos de servir ao Senhor. Eu digo para todos vocês, meus irmãos, não é uma coisa fácil dizer para todos que, olha, nós não vamos fazer o culto presencial hoje, vamos fazer o culto online. Talvez para algumas pessoas é indiferente, mas para aquelas pessoas que se esforçam para estar nos cultos, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, sente falta de estar em comunhão com os irmãos. Eu estou olhando agora para uma câmera. Você está olhando para um computador, para um celular, para uma televisão. Quando terminar essa transmissão, nós não teremos aquele momento de poder conversar, de poder nos preocupar com os nossos irmãos, de ver as nossas crianças brincando para lá e para cá. Se fosse antes da pandemia, teríamos aquele tempo maravilhoso de social. E algumas vezes, irmãos, é tão bom que nós às vezes temos que desligar as luzes da igreja porque o povo quer ficar conversando. E isso, irmãos, nenhuma transmissão online tem o poder de tirar ou de estar no lugar desse corpo a corpo que nós temos quando estamos juntos. Então não é uma coisa fácil. Eu digo para vocês, eu estou aqui com o ar-condicionado ligado, ainda assim dentro de casa é muito quente, mas de verdade, irmãos, o nosso motivo para isso é pensando na coletividade e não no meu bem-estar. Então eu digo para todos vocês que todas essas questões são importantes no sentido de que nós devemos obedecer ao Senhor. Devemos obedecer a Deus na letra da lei e não aquilo que nós achamos que devemos obedecer. Esse é um grande problema da igreja na atualidade.
Alguns que chegam, que têm algum tipo de conhecimento da palavra de Deus e acham que então a sua obediência deve ser aquilo que ele acha que deve obedecer. Não, meus irmãos. A palavra de Deus ela deve ser obedecida na sua totalidade e não da forma que nós achamos ou da forma que nós queremos. Então é muito claro, e o autor bíblico ele diz que o povo, os inimigos de Israel foram deixados ali porque eram sim uma forma de Deus demonstrar o seu descontentamento com o povo e eles sofreriam por conta daquilo que eles deixaram de fazer. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que talvez muito do sofrimento que você e eu sofremos nas nossas vidas pode ser de pecados que nós não abandonamos. Pode ser de situações diante de Deus que nós não resolvemos. E muitas vezes essas coisas, elas são de Deus para nós disciplina. Meus irmãos, nós vivemos num mundo muito maligno, num mundo muito mau. Mas a palavra de Deus nos dá esperança sobre um mundo que há de vir. Nós não devemos temer as pessoas e o sistema deste mundo. Eu sei que é mais fácil falar do que agir, mas quando nós agimos, demonstramos que nós estamos confiando em Deus. Então, meus irmãos, muito do sofrimento que nós temos pode ser, sim, pecados que Deus está permitindo que essas situações elas sejam como disciplina do Senhor nas nossas vidas e por isso que nós estamos sofrendo. Aí, meus queridos, vale uma reflexão ou uma examinação pessoal. O que nós devemos fazer e lembrar é de Provérbios 28:13, que diz que o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu não estou de maneira alguma apontando o dedo para você, eu estou dizendo que muito provavelmente os sofrimentos que eu e você temos pode ser sim, assim como Deus usou aquelas nações que não foram expulsas pelo povo de Israel como disciplina para eles, muitas coisas que nós deixamos de fazer para Deus, o Senhor pode estar usando essas coisas como disciplina nas nossas vidas. Então, Deus puniu o povo através das nações que não foram expulsas. A segunda razão, meus irmãos, pelas quais aquele povo não, ou aqueles povos não foram expulsos da terra prometida, é porque também eles foram usados por Deus como meio para provar se Israel ou o povo de Deus já teria chegado ao ponto de uma fidelidade genuína, ou seja, se eles já estavam verdadeiramente demonstrando fé em Deus. Nós já sabemos que não. Mas de toda maneira, veja o capítulo 2, versículo 22. Vamos lá, meus irmãos. 2:22, enquanto você chega lá, eu vou tomar mais um pouco de água aqui. Muito bem. Desculpe. Então, meus queridos, versículo 22 vai dizer o seguinte: para por elas pôr Israel à prova se guardará ou não o caminho do Senhor como os seus pais guardaram. Veja capítulo 3, versículo 4. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais, por intermédio de Moisés. Meus irmãos, Deus é soberano, ele não pode ser pego de surpresa. Todo mundo concorda comigo em relação a isso. A palavra de Deus mostra o povo de Israel como um povo rebelde, procrastinador, preguiçoso. E Deus queria que eles mesmos vissem quais eram os problemas deles próprios. Eles deveriam olhar para si, colocar um espelho na sua frente e ver como eles tinham se afastado de Deus. É aquela examinação que eu disse para vocês. O que é importante entender é que a lei precisava ser obedecida. Mas o que eles fizeram? Eles se misturaram com os povos pagãos. Então, em vez de eles demonstrarem fidelidade a Deus, eles demonstraram infidelidade. Eles demonstraram a inclinação verdadeira do seu coração. E aí,
nos vale uma reflexão muito importante. Você já parou para pensar porque às vezes tem pessoas dentro das nossas igrejas que nunca conseguem demonstrar uma vida de fidelidade a Deus? Por que será? Por que será que existem pessoas que são como. Eu esqueci, existe um aparelho chamado osciloscópio. O osciloscópio mostra aquelas linhas que oscilam, então ele vai ficando, né, às vezes cima, às vezes baixo. Existem pessoas que são assim, elas nunca estão numa constante. Às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está bem, às vezes está mal. E tem algumas pessoas que são constantemente fracas na fé. Por que será que essas coisas acontecem? É muito simples, meus irmãos. Alguns estão realmente inclinados a não obedecer a Deus. E, infelizmente, nunca conheceram ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Porque é impossível, meus irmãos, conhecer quem é Jesus Cristo, a transformação que ele efetua nas nossas vidas, aquele primeiro amor, aquele amor genuíno que nós sentimos pelo Senhor, o desejo de falar de Cristo às pessoas, o desejo de que os nossos entes queridos possam ter essa mesma fé, o desejo de servir. Por que certas pessoas nunca tiveram isso? Porque os seus corações nunca foram inclinados ao Senhor. E, lamentavelmente, meus irmãos, estar numa igreja, portar uma Bíblia, até mesmo saber doutrina, não faz de ninguém um salvo em Jesus Cristo. Então, o que nós vemos, meus irmãos, é que Deus demonstrou ao povo que aquelas nações também era para que eles olhassem para si próprios. Eu pergunto para todos vocês que me assistem: você sabe verdadeiramente quais são os seus maiores pecados? Às vezes, nós dizemos para Deus algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo, Senhor, me perdoe porque eu, com a minha língua, ofendi alguém, me perdoe porque eu deixei o meu tempo devocional, me perdoe porque não demonstrei amor por aquele irmão. Muitas vezes nós tendemos a olhar apenas essas coisas. Mas você já disse para Deus: Senhor, eu sou egoísta. Eu, eu tenho um coração duro, eu sou preguiçoso, ou verdadeiramente eu tenho problemas em servir ao Senhor. Será, meus irmãos, que algumas vezes nós já olhamos verdadeiramente para quem nós somos? Será que nós sabemos quem nós somos verdadeiramente? Então, essa é uma questão importante, porque quando nós olharmos e quando nós entendermos quem nós somos, nós colocaremos essas questões diante de Deus para serem trabalhadas. Eu me lembro, em uma das reuniões de homens, pastor Daniel, ele abriu o seu coração. E aquilo para alguns que estavam ali foi algo chocante, porque muitos de nós não temos facilidade em dizer diante de outros aquilo que nós somos. Às vezes nós não temos facilidade em dizer para nós mesmos quem nós somos. Mas nós precisamos enxergar. Muitos de nós, existem crentes que são idólatras. Muitos crentes idolatram os seus times de futebol, idolatram o seu namorado, namorada, marido, filhos, trabalho, dinheiro. Tem muitos crentes que são avarentos, meus irmãos. Tem muitos crentes que são preguiçosos, que têm preguiça de poder servir ao Senhor. Tem muitos crentes que dentro do seu coração têm cultivado o ódio. Muitos crentes que têm cultivado em seu coração a ira contra outros irmãos. Então nós precisamos enxergar quem nós somos. E o Senhor tem permitido certas situações nas nossas vidas a fim de que nós olhemos para nós mesmos. Eu digo para todos vocês, meus irmãos, alguns dos meus melhores amigos, eles conseguem enxergar verdadeiramente quem eu sou. E alguns deles já mostraram algumas situações que na hora eu não concordei, mas que depois, analisando, eu agradeci ao Senhor por terem me falado algo que eu nunca tinha pensado. Então, algumas vezes é importante que nós também tenhamos o costume de pedir para pessoas poderem, em Cristo e em amor, falar aquilo que elas têm visto em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos corações diante de Deus a fim de que Ele nos mostre quem nós somos verdadeiramente. Então nós vimos já duas razões. O Senhor deixou aquelas nações para punir o povo desobediente.
e também para que eles pudessem enxergar dentro de seus corações se eram fiéis a Deus ou não. A terceira razão, meus irmãos, porque Deus permitiu que aqueles povos pagãos ficassem no meio do povo de Israel, era para treinar o povo de Israel em relação às artes militares. Porque pensem o seguinte, meus irmãos, é muito interessante quando nós estudamos sobre a saída do povo de Israel do Egito. Existia um caminho muito mais curto. Se você pega o mapa de Israel, você vai ver que o caminho pelos filisteus era um caminho muito mais curto, mas Deus os levou para o deserto. Por que será que Deus os levou para o deserto? O Senhor fala isso em Deuteronômio capítulo 8, se eu não estou enganado, para os provar. Para que verdadeiramente eles pudessem ver quem eles eram, para que eles pudessem depender de Deus e também para que eles pudessem se preparar para entrar na Terra Prometida. Quando o povo já entrou na Terra Prometida e já estavam estabelecidos, aquela próxima geração, eles não tinham lutado contra os povos antigos, então eles poderiam ser facilmente, ou seriam presas fáceis para aquelas nações que já estavam, então, acostumadas com a arte da guerra. Então, uma das questões que é dita aqui no versículo de número 2 do capítulo 3, você pode ler comigo, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Então, era uma condição fundamental para uma nação naquela época, saber guerrear. Eles precisariam se defender das nações inimigas. Então, também uma das questões pelas quais Deus permitiu aquelas nações estarem no meio deles, não só para disciplina, mas também para que eles pudessem desenvolver a arte da guerra. E, finalmente, meus irmãos, a última razão pela qual o Senhor permitiu que aquelas nações pagãs permanecessem no meio do povo era para que eles pudessem cuidar da terra. É dito aqui no capítulo 2 sobre essa questão, mas também o Deuteronômio capítulo 7, versículo 20 a 24, que aquelas nações estariam ali para que as feras não invadissem aquelas terras e também para que a terra pudesse ser cultivada. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque o Senhor ele estava cuidando de todos os detalhes. Mesmo sabendo que o povo seria desobediente, o Senhor já conhecia todos os pormenores. E é muito interessante, meus irmãos, porque Deus ele poderia, de alguma forma, poupar todas as nações, todas elas. Mas em sua misericórdia, ele poupou a Israel. Mesmo sendo um povo desobediente, um povo idólatra, um povo rebelde, o Senhor poupou a Israel, dando oportunidade para eles poderem, mesmo dentro daquele ciclo de apostasia, servirem ao Senhor. E o Senhor sempre os socorreu à medida que lhes era, que o Senhor, que o povo buscava ao Senhor quando eles eram oprimidos. Isso não quer dizer, e eu deixo claro para todos vocês, não é um passaporte premiado para que nós possamos pecar contra o Senhor. Não. A vida do povo de Israel seria totalmente diferente se eles escolhessem o caminho da fidelidade. Meus queridos, Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E já nessa época, Romanos 8, 28 já estava sendo aplicado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não quer dizer que nós podemos pecar deliberadamente, de maneira alguma. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, com certeza haverão perseguições, haverão dificuldades, mas o Senhor é por nós. Quantas vezes Deus não disse ao seu povo que eles deveriam marchar, que eles deveriam ir adiante, que o Senhor era com eles. Deus já havia dito para eles, antes deles entrarem na Terra Prometida, quais eram as tentações que eles teriam, mas ainda assim o coração do povo estava inclinado para o mal. É a mesma coisa para você, meu irmão, é a mesma coisa para mim.
O Senhor já tem dito que vai cuidar de nós. O Senhor já nos prometeu que em Cristo Jesus há de suprir cada uma de nossas necessidades. Ele já disse em sua palavra que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor já me disse, ou já nos disse, meus irmãos, que se nós nos submetermos a Ele, Satanás fugirá de nós. Então, nós temos pela palavra de Deus o caminho para a felicidade servindo ao Senhor. Mas quando nós somos infiéis, meus irmãos, o chicote de Deus vai estralar nas nossas costas. Mas porque Ele nos ama. Porque dentro da disciplina de Deus, Ele também exerce misericórdia. Ele exerceu misericórdia para com seu povo e Ele exerce misericórdia para conosco todos os dias. Mesmo que nós procuremos ser homens e mulheres fiéis a Deus, ainda assim nós pecamos. E dentro dessas questões, o Senhor, na sua soberania, sabe de que forma que Ele vai provar os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo para Hebreus capítulo 12, versículo 11. Abra lá, meus irmãos. Hebreus 12, 11. Vamos lá? Se você está aí em Juízes, vai lá para o Novo Testamento. Vamos lá para Hebreus capítulo 12, versículo 11. Estou chegando aqui. Hebreus 12, 11 vai dizer o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Nós podemos imaginar como as coisas poderiam ser diferentes para o povo de Israel se eles tivessem servido ao Senhor verdadeiramente. Seria uma vida muito mais fácil. E com certeza a história de Israel até os dias de hoje seria muito diferente. Mas o si dá margem para muitas interpretações. Agora, pense o seguinte, meu irmão. Você já imaginou como seria a sua vida se você servisse mais ao Senhor? Se você se esforçasse mais em servir ao Senhor, se nós nos esforçássemos mais em servir ao Senhor, pense na sua igreja. Se você é da Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, pense em como seria a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza se todos os seus membros tivessem como propósito principal da sua vida obedecerem fielmente à palavra do Senhor. Você acha que essa igreja seria melhor? Talvez ela poderia ser maior. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos. A fidelidade a Deus, ou pelo menos a fidelidade de uma igreja, não é medida pelos números. É claro que é um bom indicativo. Mas igrejas pequenas não são igrejas fracassadas. Nós entendemos que o Senhor tem agido em nosso favor, trazido pessoas e muitas vezes, meus irmãos, até mesmo afastado pessoas de nosso meio. E se nós estamos aqui há quase 34 anos, primeiramente é pela graça do Senhor, mas também pelo seu agir em nosso meio. Eu digo para todos vocês que, como igreja, se todos nós fôssemos fiéis ao Senhor, nós seríamos muito mais presentes nas vidas dos nossos irmãos. E nós daríamos muito mais valor à comunhão. Nós nos esforçaríamos muito mais. Porque, meus irmãos, o cerne da igreja está em estarmos juntos. Como eu disse no começo, uma frase que eu li: culto presencial é pleonasmo. Não se pode ser culto se não estamos juntos, não é verdade? Então, se nossa igreja, se eu como pastor, se você como membro, ou na igreja onde você é membro, se o coletivo das nossas igrejas, se nós buscássemos diariamente servir ao Senhor, você não acredita que nossa igreja seria melhor? Que a sua igreja seria melhor? Se a sua resposta for positiva, faz o seguinte: não olha para o irmão do seu lado, olha para você. Porque se você e eu, nós nos esforçarmos para ser o nosso melhor ou para fazer o nosso melhor a Deus, nós já estaremos dando um passo para que nossa igreja possa ser uma igreja sadia diante de Deus. Sempre existirão pessoas cujos corações estão inclinados à sua carne, estão inclinados a este mundo mau e talvez nunca foram salvos. Mas os salvos em Cristo precisam se unir
para servirem verdadeiramente ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, que todas as coisas que nos ocorrem são propósitos de Deus. Talvez para nos disciplinar, mas principalmente para nos moldar à imagem de Cristo. Existem situações que verdadeiramente são provas e não são causa de disciplina. Eu já disse para vocês que nós precisamos analisar as nossas vidas se as provações que nós passamos são resultado de sermos fiéis a Deus e o Senhor quer, através das nossas vidas, usar-nos para que outros cheguem a Cristo, ou o Senhor está pesando a mão por causa de nossos pecados. Então nós precisamos enxergar o porquê Deus tem permitido certas questões. Essas 4 razões que nós vimos hoje, meus irmãos, são testemunha de como Deus é misericordioso em disciplinar o seu povo. Como Deus tem usado de misericórdia para disciplinar a minha vida, como Deus tem sido misericordioso para disciplinar a sua vida. Eu, infelizmente, não tenho aqui na minha casa esses itens todos, mas eu queria que você pensasse o seguinte. Imagine uma cenoura, um ovo e pó de café. Quando você pega uma cenoura lá no mercado, uma cenoura crua, ela é dura, verdade? Quando você pega um ovo um ovo cru, se você quebra a casca, ele é mole, é verdade? Se você pega o pó do café, você não pode fazer muita coisa com o pó do café. Mas se você coloca uma cenoura, se você coloca o ovo e se você coloca o pó de café na água quente, cada um desses itens vai ter um resultado diferente. A cenoura, na água quente, ela vai ficar mole. O ovo vai ficar duro. E o pó de café, para aqueles que gostam, o aroma do café vai te inebriar a ponto de fazer você poder beber aquele café gostoso, repito, para aqueles que gostam. Então, essa é uma lição interessante que nós precisamos aprender, meus irmãos, que muitas coisas que nós passamos, só Deus sabe do porquê nós passamos. Mas se nós não passarmos por ela, muito provavelmente nós não aprenderemos as lições importantes que o Senhor tem para nos ensinar. Eu tenho plena convicção que todo o crescimento espiritual que nós temos tido até hoje é fruto das provações e da confiança que nós temos em Deus. Então nós não devemos ter medo das provações ou da água quente. Como esses itens, eles têm o seu valor quando passam pela água fervente, as provações têm o seu valor quando nós passamos por elas. É importante nós passarmos em obediência. Mas se nós não estamos sendo obedientes, o Senhor há de usar a sua disciplina a fim de nos trazer, ou pelo menos procurar nos trazer para perto dele, para que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Então, eu desafio a todos vocês que me assistem, assim como é um desafio para mim. Nós precisamos escolher servir verdadeiramente ao nosso Deus. Não interessa quantos anos de crente você tem, qual igreja você frequenta. Não interessa qual o seu grau de conhecimento espiritual. É importante que nós tenhamos o desejo de obedecer ao nosso Deus. Não olhe para o lado. Ore pelos irmãos, mas cuide da sua vida, cuide do seu serviço ao Senhor. Que esta igreja, que a sua igreja, aonde quer que você esteja, que todos nós possamos ter esse propósito de servir verdadeiramente ao Senhor. De quando nós andarmos distantes do Senhor e o chicote estralar nas nossas costas, que nós possamos enxergar que a misericórdia de Deus também está agindo em nossas vidas e que através das provações, meus amados irmãos, nós possamos estar mais próximos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez diante do Senhor, queremos render graças porque só o Senhor sabe do porquê tem permitido certas questões às nossas vidas. Às vezes, ó Deus, são cargas que nós achamos que não podemos suportar, mas o Senhor tem um propósito em cada uma delas.
Talvez, Senhor, temos sofrido por conta de nossa própria infidelidade. Mas também, Senhor Deus, vemos que muito provavelmente, se o Senhor quisesse, o Senhor poderia nos tirar desse mundo. Mas ainda assim eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus da segunda chance, sim. O Senhor nos dá diariamente a oportunidade de podermos andar em fidelidade, de nós podermos retornar a servir ao Senhor. Então é isso que significa, ó Deus, o Senhor ser o Deus das segundas chances. Eu agradeço, Senhor Deus, porque se estamos vivos, é porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Fortalece os nossos corações, a fim de que nós possamos olhar para dentro de nós, enxerguemos quem verdadeiramente nós somos, a fim de que possamos colocar os nossos defeitos, os nossos pecados diante do Senhor, a fim de que o Senhor nos molde à imagem de Jesus Cristo. Obrigado pelas provações, obrigado pela água fervente que muitas vezes nos cobre, Senhor, e muitas vezes não enxergamos os propósitos, mas Tu assim o sabes do porquê todas as coisas têm acontecido. Oro pelos queridos irmãos que estão com Covid ou estão com suspeita de Covid, estão se recuperando de Covid. Então, oramos, ó Deus, que também o Senhor esteja agindo nessas vidas, protegendo também, ó Deus, os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, a irmã Leila, a Simone, o Jorge. Oramos também pelo Alisson, Senhor, enfim, todos aqueles que de alguma forma têm tido contato, Senhor Deus, com hospitais, que o Senhor trabalhe nas vidas deles. Oramos pelo Senhor Duarte, pela melhora dele. Oramos, Senhor Deus, para que todos nós possamos ter um compromisso de fidelidade para com o Senhor. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que estão em viagem e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.